A paz do Senhor, meus amados irmãos, quem falou com o Pernambuco Samuel. Hoje a gente vai ler um texto conhecido, Lucas 6, a partir do versículo 46. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a importância da obediência da palavra, e não só aparentar ser obediente. Diz assim: e por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui a gente vai ver algo interessantíssimo, que é a importância de nós ouvirmos, e não só ouvirmos a palavra de Deus, mas praticarmos conforme o ensinamento dito, e o ensinamento de Jesus. Não importa, quando eu falo isso, é pra gente ter essa noção. Obediência, obedecer ao Senhor, saber, tal. Escutar a palavra, saber a palavra, até Satanás sabe. Isso que é o interessante pra gente raciocinar. Satanás sabe usar a Bíblia para enganar as pessoas. Ele sabe. Ele tem entendimento. Ou você acha que ele não tentou enganar? É uma palavra forte, porque Jesus não pode ser enganado, mas tentou contrapor Jesus dentro da Bíblia. Ele tentou, e às vezes se fosse outro humano, tivesse caído. Mas Satanás, nós sabe o que está aqui. Ele só não pratica. E aí, a gente tem que olhar para a Bíblia Sagrada e praticá-la. Praticar a verdade. Eu ouvi uma brincadeira mas que é uma verdade, muitas das vezes nos dias de hoje. O crente que prega a verdade, mas esqueceu de praticá-la. Que quer, não, é isso, essa é a verdade, essa daí e tal, mas não pratica. Não cumpre conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus. E aí a quem Jesus assemelha, aquele que escuta, mas não cumpre, a um homem que edificou sua casa sobre a areia. Veio a água, veio os problemas, veio a dificuldade, caiu e desmoronou. Caiu e foi grande a sua queda. Caiu e não se levantou mais. Veio os problemas, veio as enchentes, e aquele que só escutou, mas não praticou, caiu. Porque não firmou a sua casa, a sua vida em Jesus e na sua palavra. E, para finalizar, a gente vê a comparação que ele traz para aqueles que escutam. Aqueles que escutam e praticam. Escutam e praticam a obra. Semelhar-no-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os problemas, vieram as dificuldades, vieram querer derrubar, vieram as provas, vieram as coisas para querer derrubar a vida desse cara que edificou a casa sobre a rocha. Mas por estar firmado em Jesus e na sua palavra, ele resistiu. Ele aguentou. E aguentou até vencer. Que nós venhamos pensar nisso. Praticar, ouvir. Sim, ouvir a palavra de Deus. Mas praticá-la. Praticar a verdade.
praticar o amor, praticar os frutos do Espírito, praticar conforme os ensinamentos de Jesus. E não só falar. Porque se só falar, até Satanás faz. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Foi.